Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Estamos a poucas horas da chegada do mês de agosto e como chega o mês de agosto, chegam as férias. Chegou o momento de fechar tudo e mais alguma coisa e irmos todos para as nossas belíssimas praias. Isso significa que se calhar seja um bom momento para fazermos um balanço daquilo que tem acontecido em Portugal, balanço daquilo que são os resultados de algumas decisões daqueles que nós elegemos para nos governar. O que significa que vamos ter que ter muito cuidado, porque balanço ou equilíbrio não é propriamente aquilo que temos visto todos os dias. Então vamos lançar o separador e vamos ver se nos balanceamos. E é nosso convidado de hoje para ser a primeira voz que, de alguma maneira, nos vai tentar fazer o balanço deste início de ano de 2023. João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação, aliás, da Frente Cívica. Olá, João Paulo. Viva. Boa noite, obrigado por estares aqui connosco. É sempre um prazer ter-te aqui para conversarmos. De facto, fazer balanços em Portugal é sempre um exercício relativamente simples, porque nem precisamos de ser criativos, não é? Porque acho que todos os dias vamos sendo contemplados com notícias que se calhar estaríamos à espera, outras talvez não. Mas há aqui 4 pontos que talvez fossem importantes mencionar, que fazem parte, digamos, dos acontecimentos do início deste ano, e um deles, de facto, é a Comissão de Inquérito à TAP. Sim, boa noite antes de mais. Isto é sempre mais ou menos problemático nós fazermos os balanços, mas é a altura quando vamos de férias, geralmente para descansar do trabalho que não fizemos. E eu digo isto até como componente pessoal, pelo menos eu sinto sempre que não fiz tudo o que queria ter feito mais no fim do antes ano. de ir de férias. No fim do ano também acontece. Portanto, é estes 2 momentos de ansiedade ou depressão e às vezes poucas de realização de sentido do dever cumprido. E com o país é mais ou menos a mesma coisa. Vamos agora todos descansar de muita coisa que ficou por fazer. Ou que ficou a meio, ou que não chegou à conclusão que devia ter chegado. E no caso da Comissão de Inquérito à TAP, é seguramente um desses casos em que, depois de um conjunto de audições que até mobilizaram o país e a dada altura estávamos todos a ver os vários interrogatórios na Comissão de Inquérito e depois acabámos por nos fartar todos um pouco daquilo, até por um fenómeno de saturação de comunicação que fazia parte da estratégia de comunicação do PS e do Governo. No final chegamos depois a um relatório feito pela maioria, portanto, pelo partido que apoia o Governo que estava a ser escrutinado, em que o essencial fica omisso ou branqueado. E isto é importante porque houve alguma utilidade na Comissão de Inquérito. Ela foi muito criticada pela espetacularidade, pelo teatro político, e há sempre uma componente de teatro político
em tudo o que se faz no Parlamento, quer dizer, o órgão também, de certa forma, serve para isso, quer dizer, está no seu ADN, digamos assim, mas houve coisas úteis, não só a detalhar a forma como o governo do Partido Socialista se imiscuía demasiado na gestão de uma empresa pública, não tinha a mínima noção de separação entre tutela política e a gestão, e, portanto, até coisas como os voos do Presidente da República eram alvo de troca de e-mails, uma brutal informalidade a tratar coisas por SMS ou por WhatsApp, em que, mais uma vez, não fica minimamente separada uma gestão pública que, mesmo sendo pública, deve ser autónoma e por objetivos para que as pessoas possam depois ser responsabilizadas. E a tutela política, portanto, aquilo era tudo uma misturada em que toda a gente mandava em tudo. E depois os negócios ruinosos que foram feitos para renegociar a entrada do governo no capital da TAP, que tinha acabado de ser privatizada, depois todo o plano de resgate e o rio de dinheiro, 3.200 milhões que se meteram na TAP e que vão ter um retorno que neste momento é ainda muitíssimo duvidoso, mas revelou também que o governo anterior, de cor diferente, também tinha feito uns negócios muito estranhos na privatização. Portanto, a privatização foi um mau negócio que deu a empresa de barato aos privados. Depois, com a mudança do governo, houve outro mau negócio que foi retirar aos privados a maioria do capital. Depois, mais um mau negócio para a TAP ficar 100% pública. Depois, mais um mau negócio com o plano de reestruturação. Ou seja, notou-se, por causa do trabalho da Comissão, com todo o teatro que esteve envolvido, apesar de tudo, notou-se que tem havido um contínuo desbaratar de recursos públicos, de governos de direita, de governos de esquerda coligados com outros partidos ou de governos de maioria absoluta do PS. A única coisa que é permanente é a má gestão e o desperdício de dinheiros públicos. E, portanto, isto foi útil por isso, por nos revelar a dimensão do problema. O relatório é uma desilusão, porque depois é muito pouco prático, não é nada concreto, não tem recomendações concretas que se possam implementar. Tem assim umas conclusões muito vagas e, pior do que isso, não tira conclusões sequer para o próprio Parlamento, porque é preciso lembrar-nos que esta Comissão só acontece porque há um episódio de uma administradora que tinha saído com uma indemnização milionária. Alexandra Reis, sim. Esse episódio não foi escrutinado no momento em que essa administradora saiu, só foi escrutinado uns meses depois porque calhou essa, então, ex-administradora ter sido convidada para o governo. E, portanto, digamos que ela subiu alto demais e, quando finalmente chega ao governo, é que houve interesse suficiente em perceber que percurso é que ela tinha feito, e aí é que se descobre a história não se descobre, mas redescobre-se a história da indemnização e faz pela primeira vez o escrutínio. E, portanto, uma das conclusões a que a Comissão de Inquérito devia ter chegado, a primeira, é que o próprio Parlamento também não tem cumprido a sua missão de escrutínio das empresas públicas, porque esta Comissão surge por acidente. Porque houve uma pessoa que subiu alto demais, como no mito do Ícaro, exatamente, estava-me a falhar a personagem mitológica, que voou alto demais com asas coladas com cera, a cera derreteu e caiu por aí abaixo. E foi só por isso, porque tivemos o Ícaro indigitado como Secretário de Estado do Tesouro, que nós pudemos perceber tudo o que tem andado a correr mal na TAP ao longo dos últimos anos. E isso significa que o Parlamento, na sua missão normal de escrutínio, falhou com a TAP, como provavelmente falha com outras empresas públicas. E, portanto, isto acaba por ser um retrato da fraca qualidade das nossas instituições. E o Parlamento, que é um órgão com muitas responsabilidades de escrutínio, que geralmente são mal executadas, é ainda mais frágil sempre que há maiorias absolutas. Olha, isso é um mas, problema. João, eu fiquei com a sensação, quando vi a comissão de inquérito, que na nossa democracia existe um mecanismo que é um mecanismo que tem poder para, de facto, forçar determinadas coisas. Eu nunca tinha assistido a uma comissão de inquérito onde, por exemplo, o telemóvel do antigo assessor foi solicitado e ele entregou o telemóvel como se estivesse a entregar a uma força de segurança. Não achas que isso também pode ter transmitido às pessoas, tirando a conclusão,
que a nossa democracia, de facto, tem mecanismos que a pode filtrar? Sim, esse episódio em particular foi muito contestado e criticado por alguns comentadores. Mas a verdade é que uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes equiparados aos de uma autoridade judicial. E, portanto, tem o poder de fazer aquilo que fez, que foi recolher aquela prova, que depois, obviamente, não fica nos arquivos do Parlamento, é enviada, como foi enviada ao Ministério Público, que está a fazer a sua própria investigação. E, portanto, isso é útil, é importante que esses poderes existam. É importante que as comissões de inquérito existam e, apesar de tudo, em comissões de inquérito anteriores, nomeadamente às falências dos bancos, houve coisas úteis que nós ficámos a saber. E tem a vantagem de ser um mecanismo de escrutínio que é muito mais aberto do que uma investigação judicial que está sob segredo de justiça. Só que esta apontava diretamente para o governo. As dos bancos, tinham alguns membros do governo, mas esta é o governo. Nos bancos era mais fácil até os vários partidos estarem de acordo e serem agressivos, porque não havia um envolvimento direto de partidos políticos ou de governos. Havia indireto, mas não havia direto nas crises. E mesmo assim eu faço a mesma crítica a essas comissões de inquérito. É que se tem alguma utilidade a revelar factos que são importantes e que são de interesse público, mas depois não chega a conclusões políticas. E uma comissão de inquérito, mesmo sendo de inquérito, mesmo sendo equiparada a uma autoridade judiciária, é um organismo político, portanto, devia chegar a conclusões políticas. E conclusões políticas sobre, no caso dos bancos, o que é que falha no sistema regulatório, no sistema legal, que reformas é que nós precisamos de fazer na legislação ou nas instituições de controle, nas políticas públicas. E essas conclusões foram omissas nas histórias dos bancos e também estão omissas neste relatório da Comissão de Inquérito. Há umas recomendações vagas para melhorar a transparência da informação, melhorar a relação ou clarificar a relação entre a tutela e as empresas públicas, mas isso é tudo muito vago. E eu, até como consultor em questões de governança, quando trabalho nestas áreas e faço relatórios do mesmo tipo para perceber o que é que correu mal ou o que é que pode ser melhorado, as conclusões têm que ser práticas. Tem que dizer, temos que instituir este mecanismo, esta alteração. Para alguém que está numa posição decisória, por exemplo, alguém do Governo ou alguém da administração da TAP, que pegar neste relatório da Comissão de Inquérito e queira saber bem o que é que eu posso alterar, o que é que eu posso melhorar, que recomendações é que eu posso implementar, não vai ver ali nada de prático, nada de concreto, dizer que possa levar a um processo decisório e dizer vamos implementar a recomendação 2, 3 e 4, porque não há ali nada de suficientemente concreto e, portanto, fica tudo no ar. E tinham poderes para não recomendar, mas para exigir a implementação. Sim, tinham poderes, não só poderes, como obrigações de ter recomendações claras ao Governo, que podiam ou não depois ser implementadas, mas também de poder de alterar, por exemplo, regras, legislação, para clarificar a separação entre a tutela política e o funcionamento das empresas públicas. E nesse papel, que era o papel político, de tirar conclusões, de reformar, a Comissão falhou, como têm falhado várias outras. A montanha pariu um rato, sim, porque no limite achou-se mais útil conter os danos para o Governo e para o Partido Socialista do que assumir conclusões que são negativas, quer para o Partido Socialista, quer para os governos anteriores, e que mostravam que há aqui uma função de Estado que devia ser reformada. E, portanto, o trabalho ficou a meio e agora vamos de férias para descansar do trabalho que ficou por fazer. Olha, outro dos pontos, e não é um momento, mas são vários momentos ao longo deste ano, tem sido, provavelmente, não quero exagerar, mas este confronto constante Marcelo e Costa. Que é, aliás, uma continuação deste problema da TAP, em que nomeadamente a atuação do ministro João Galamba e do gabinete dele foi alvo de um escrutínio, acho eu, justificado e que foi até a parte mais mediática da Comissão de Inquérito, em que Marcelo Rebelo de Sousa teve claramente uma posição de aconselhar ou até tentar forçar António Costa a admitir João Galamba. E no limite, depois António Costa tirou o tapete debaixo dos pés do Presidente da República e essencialmente desautorizou numa conferência de imprensa em direto em que disse que não ia admitir João Galamba coisa nenhuma. E isso criou uma tensão que se calhar já vinha em crescendo, mas que se tornou mais ou menos assumida e que depois se prolonga por várias outras coisas, várias outras decisões, numa assertividade maior do Presidente da República, pelo menos no plano dos discursos,
e que depois teve tradução mais prática, agora mesmo com o veto da questão dos professores, dos salários dos professores, da carreira dos professores, e, portanto, há uma tensão mais assumida e o Presidente da República assume-se, aliás, usou mais ou menos esta expressão ontem ou anteontem, nem tenho bem presente, de que o controlo de um governo de maioria absoluta é feito sobretudo pelo Presidente. E, portanto, assume-se mais como um presidente interventivo e um contrapoder ao governo. Isto pode ser útil no sentido de manter algum equilíbrio das instituições. De Mário Soares, Mário Soares também fez isso. Mário Soares, aliás, de forma até mais militante do que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer. Mas era importante que isto fosse em função de uma agenda, não necessariamente política ou governativa paralela do Presidente, mas de uma agenda para o país. Para o país e para a qualidade das instituições do país. Também já vi pessoas, nomeadamente Pacheco Pereira, a criticar esta atitude de Marcelo Rebelo de Sousa e o veto que ele fez. Mas, quer dizer, o Presidente da República sempre teve o poder de veto político. Portanto, o Presidente da República pode chumbar leis não só por ter dúvidas sobre se as leis cumprem ou não a Constituição, mas por discordar das políticas subjacentes. Quer dizer, e não vejo mal nisso. Nós temos esta questão de ter um sistema semipresidencial em que o Presidente não tem poder executivo e portanto, não é um ator de primeira linha. E, geralmente, os países que têm sistemas semipresidenciais têm presidentes que são eleitos, por exemplo, pelo Parlamento, como é o caso em Itália. Os países que têm presidentes eleitos diretamente numa eleição pessoal pelos eleitores tendem a ser... O presidente governa. Governa, exatamente. Nós aqui temos um presidente eleito diretamente pelos cidadãos, portanto tem uma legitimidade política que mais nenhum órgão tem, nem sequer o Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro é eleito por uma lista partidária, não é a pessoa que é eleita diretamente por todos os cidadãos. Aliás, é a única eleição verdadeiramente nacional, porque as outras eleições são num círculo eleitoral que corresponde a um distrito. Portanto, o Presidente tem, de facto, um poder político reforçado por essa legitimidade, mas depois não governa. Portanto, mas tem um poder de veto político que eu acho que pode usar, deve usar, tem legitimidade democrática para usá-lo e tem legitimidade constitucional. Mas essa conflitualidade não deve ser meramente tática e, portanto, o Presidente devia mostrar que tem uma noção não tanto das opções da governação, mas da proteção da qualidade das instituições. E eu acho que não tem tido um papel muito ativo nessa matéria e mesmo o que está agora a fazer de conflitualidade maior com o governo, que pode ser saudável, parece-me mais tática, mais de acordo com ciclos mediáticos do que com uma noção de preservação da integridade das instituições. Ou seja, achas que o facto das sondagens mostrarem um PSD em crescendo pode ter alguma influência nas ações de Marcelo? Sim, aliás, ele próprio assume, quando fala disso, que, nomeadamente quando se discutem eventuais eleições antecipadas, é o próprio Presidente que lança a mão das sondagens para dizer se acha boa ideia, se acha má ideia, se é o tempo certo, se é o tempo errado. Não devia ser essa a preocupação do Presidente. A preocupação do Presidente devia ser zelar pelo bom funcionamento das instituições. E se as instituições estão a funcionar mal, intervir. Depois, que tipo de intervenção? Há várias à escolha. Mas não devia ser uma intervenção condicionada pelas sondagens ou pelo ciclo mediático. Olha, só uma questão, só para saber a tua opinião, porque não sendo eu um grande fã de Marcelo, também não lhe invejo a posição pelo seguinte: como é que se sente um presidente havendo a possibilidade do primeiro-ministro a qualquer momento saltar para um cargo internacional? Pois é, uma questão que se coloca desde o início da legislatura. Aliás, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa abordou isso no discurso em que deu posse a este governo de António Costa, e isso cria uma instabilidade que não devia existir num governo de maioria absoluta. E, portanto, mas lá está, a decisão de o primeiro-ministro se demitir por uma razão ou por outra, inclusive é pela razão de eventualmente arranjar um cargo fora, está fora das mãos do Presidente. E, portanto, há aí um potencial foco de instabilidade política que o Presidente pode fazer pouco para prevenir. Aliás, aconteceu o mesmo com Jorge Sampaio e Durão Barroso, quando Durão Barroso se foi embora. O Presidente aí é a pessoa que tem que reagir, mas tem uma capacidade muito pequena de prevenir. E eu acho que Marcelo ainda menos, porque nesta relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa já se mostrou que cada um tem a sua própria agenda política ou pessoal, ou política e pessoal, e sabem os dois ser bons manobradores para o bem e para o mal,
e imprevisíveis. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa estava perfeitamente tranquilo de que tinha convencido ou obrigado António Costa a admitir João Galamba e que tinha resolvido esse problema, e depois António Costa faz uma escalada da situação e assume um afrontamento direto com o Presidente. Portanto, são dois grandes manobradores políticos que têm uma longa carreira a criar factos políticos e jogos de bastidores, em guerra um com o outro. E isto acaba por ter relativamente pouco a ver com a salubridade das instituições. E, portanto, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. E acaba por ser um fator maior de instabilidade. Agora, é estranho que num governo que tem uma maioria absoluta se esteja a falar constantemente se o Primeiro-Ministro vai ou não para o estrangeiro, e é ainda mais estranho que me parece que seja o próprio partido do governo a alimentar essa narrativa, ao mesmo tempo que o Primeiro-Ministro a vai desmentindo, porque daquilo que se vamos vendo em Bruxelas, o nome de António Costa não é tão falado como isso. Aliás, é uma discussão que, na verdade, só pode começar depois das eleições europeias, porque os cargos que podem estar disponíveis na Europa é a seguir às eleições europeias e depende do peso de cada uma das famílias políticas na Europa. E a família política socialista não se tem saído muito bem. Não. E, portanto, pode não haver muitos cargos disponíveis. Não tem sido uma hecatombe. Não tem sido uma hecatombe, porque estava-se à espera, por exemplo, ali em Espanha. Em Espanha, provavelmente ainda vai sobreviver. Fosse maior, mas não tem sido, de facto, de todo saudável. Mas é estranho ver em Portugal que a máquina de comunicação do governo vai alimentando notícias nos jornais de que Costa está a ser muito solicitado para Bruxelas, que provavelmente nem está, ou se estiver é só a seguir às eleições europeias daqui a mais de um ano. E ao mesmo tempo depois ter o Primeiro-Ministro, ou seja, o Primeiro-Ministro parece que quer manter as suas opções em aberto. E isto significa que o funcionamento normal das instituições, a estabilidade do governo, a sua capacidade de conduzir políticas, está em suspenso da opção pessoal de carreira do cidadão António Costa. Quantas vezes nós aqui falamos do problema dos ciclos políticos, não termos a capacidade de planos que mudem estruturalmente o nosso país, ter um Primeiro-Ministro que ainda está, digamos, com, como é que se diz, não sei o quê, atrás da orelha, para ver se tem um lugar ou não internacional, é mais complicado. Claro. Outro acontecimento incontornável é o volume de demissões neste governo. Pois, que tem a ver, que eu acho que também tem a ver com esta instabilidade estabilizada, que é as instituições sempre numa espécie de conflito interno que depois não produz grande coisa, nem em termos de política pública, obviamente, nem de reformas, mesmo em termos de regeneração das próprias instituições, depois nunca há rupturas, é esta erosão lenta de membros de um governo de maioria absoluta, quase sempre associada a casos de má conduta, de corrupção, de abuso de funções, de falta de transparência, de falta de ética, e tudo embrulhado numa completa indiferença da parte do governo. E muitas das questões que têm surgido de ministros, secretários de Estado apanhados em situações problemáticas do ponto de vista ético têm a ver não tanto com a conduta deles no governo, mas com condutas anteriores que deviam ser conhecidas, deviam ter sido escrutinadas à entrada ou no momento em que aconteceram. E, portanto, há uma indiferença completa institucional e pessoal do governo e do Primeiro-Ministro, e é por isso que António Costa depois aparece a dizer os portugueses não estão preocupados com isso, estão preocupados é com o seu nível de vida e com a economia. Mas anteriormente tinha dito que o PS tem o combate à corrupção no ADN. Eles dizem sempre, o PS e o PSD têm sempre o combate contra a corrupção no ADN. No gene ao lado do gene da própria corrupção. Andam nisto. Quer dizer, não, aliás, o Primeiro-Ministro depois faz um artigo de opinião estranhíssimo, em resposta a essa percepção que se gerou de que ele tinha dito que a corrupção não interessava, a dizer duas coisas. Eu sempre me interessei sobre corrupção e depois a fazer a transcrição das perguntas que lhe tinham feito naquele momento sobre a demissão do Secretário de Estado da Defesa e a argumentar que ele nem falou de corrupção, nem lhe tinham perguntado sobre corrupção. Portanto, ele diz... eu sempre me preocupei sobre corrupção e sobre isto nem sequer falo do assunto. Portanto, uma coisa que me preocupa... Isto é a defesa dele. Isto é a defesa dele. Portanto, tem havido um relaxamento completo de questões de padrões éticos e de conduta. Depois, quando as coisas se tornam insuportáveis, como no caso da última demissão, que é do Secretário de Estado da Defesa, em que ele demite-se às 8 da manhã
por obséquio da Polícia Judiciária, que lhe dá autorização para ligar ou mandar mensagem ao Primeiro-Ministro enquanto ele estava a ser alvo de buscas, pede aos senhores da Judiciária, por favor, deixem-me mandar uma mensagem ao Primeiro-Ministro para me demitir, e manda-lhe um SMS a dizer estou a ser alvo de buscas, fui constituído arguido por corrupção, tenho que me demitir. Está no seguimento da forma de governar, não é? SMS. SMS, exatamente, é o governo SMS para tudo, incluindo para as demissões. E depois o que percebemos das razões para esta demissão são contratos de favor, de enorme informalidade, multimilionários, que este Secretário de Estado teve com o Ministério da Defesa quando era assessor ou consultor. O Ministro da Defesa, na altura, é hoje o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não sabe explicar que contratos são estes, que assessorias são estas. O Secretário de Estado da Defesa, entretanto, é pago 61.500 euros por uma assessoria de 2 meses, que afinal fica feita em 5 dias. Ao mesmo tempo estava numa comissão informal, secreta, de apoio ao Ministério da Defesa, e que provavelmente era isso que estava a ser pago através do outro contrato. Uma balbúrdia completa, uma informalidade completa. Com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro. E o Ministro da Defesa, na altura, que sabia disto, ou diz que não sabia, e que está associado depois aos negócios ruinosos, nomeadamente do Hospital Militar de Belém, etc., continua a ser Ministro dos Negócios Estrangeiros. E uma das coisas que se adensou este ano foi esta lógica de que basta aos governantes dizer eu não sabia, e vimos isso também na Comissão de Inquérito, eu não sabia. E eu não sabia passa a ser, quer dizer, desculpa para tudo. Significa que neste momento temos 2 importantes ministros que são, e utilizando uma expressão muito querida para os socialistas, são um autêntico pântano ético, pelo menos, que seria o Ministro, portanto, não, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro João Galamba das Obras Públicas. Sim, pelo menos esses 2. E isso, de facto, é tóxico, é degradante para a qualidade das instituições. Mesmo, e depois associamos sempre estas coisas, mas ele fez alguma coisa ilegal ou não fez alguma coisa ilegal, é arguído ou não é arguído. A questão não é, essa é uma questão judicial que tem que ser vista à parte. A questão é se a pessoa tem ou não tem autoridade política para exercer o cargo, para entrar numa sala para uma reunião e não estarem a cochichar, olha, este anda morto-vivo, daqui a pouco demite-se, já não tem apoio, já... Portanto, se ele tem autoridade política para exercer o cargo e se ele tem condições para ocupar os seus dias a tratar dos assuntos da governação ou se está demasiado ocupado a defender-se de notícias de jornal, de percepções, de suspeitas de ética ou judiciais. E, portanto, estas são questões práticas. E não há aqui políticas. Também uma questão de competência ou capacidade de fazer. Isto não é uma demonstração de falta de rigor e de atenção no desempenho de funções já públicas que devia levar a pessoa a dizer, então, não tenho condições para Precisamente, continuar. É isso mesmo. E mostra também, muitos destes casos, o caso da TAP, as aventuras de João Galamba, estas questões com o Secretário de Estado da Defesa, que era assessor e depois foi Secretário de Estado e agora é apenas arguído, mostra um esvaziamento completo da administração pública em Portugal e a criação de estruturas paralelas de administração pública a partir dos gabinetes dos governantes. Nós já tivemos isto há uns anos, naquele caso famoso e até ofensivo da contratação daquelas golas antifumo que afinal eram inflamáveis. E que foi uma contratação feita pela Autoridade de Proteção Civil, mas desenhada e mandada fazer e implementada a partir do gabinete do Ministério da Administração Interna da altura. E esta lógica de nós enxamearmos os gabinetes ministeriais de supostos técnicos especialistas que são sempre gente do partido ou da jota partidária, da órbita pessoal do governante, e que se substituem às verdadeiras instituições da administração pública, significa, primeiro, uma duplicação enorme de funções, em que os organismos do Estado que são pagos para executar as políticas públicas ficam marginalizados ou andam às ordens do governo. Andar às ordens do governo até certo ponto é normal, não é? Eles estão ali para executar políticas do governo, mas quando chega a um ponto em que alguém do governo diz vais fazer este contrato com esta pessoa porque eu escolhi, aí já não estamos a respeitar a autonomia de administração pública, que é um corpo que deve ser estável e com um mínimo de autonomia.
e o Governo, portanto fica tudo completamente misturado, o Governo manda em tudo, gera tudo, decide tudo, até as coisas mais corriqueiras, e depois temos de facto a administração pública secundarizada em favor de gabinetes ministeriais feitos por conveniência pessoal, com imensa gente que são cargos políticos e partidários e que podem não perceber, e muitas vezes não percebem rigorosamente nada dos assuntos. Portanto, e por falares em partidário, com uma notícia que aconteceu, creio que eu ainda não estava cá, não tinha regressado da viagem, que foi a questão de Rui Rio e das buscas que fizeram, o dinheiro do partido mal utilizado, o financiamento partidário e as questões de corrupção. Isto é algo que de sordina se vai falando, mas nunca se assumiu que, de facto, os partidos têm beneficiado com alguns casos que são autênticos, que estão na esfera criminal. Em Espanha, todos os grandes casos de corrupção apontavam, de facto, para dinheiro para os partidos. Em Portugal nunca tinha sido falado. Estamos agora a abrir, digamos, uma caixa de Pandora e vamos descobrir que, afinal, os partidos andam a reboque destes esquemas. E se vamos descobrir isso, não não sei. Eu até tenho algumas dúvidas. Mas era importante que essa caixa de Pandora se abrisse. Porque, de facto, bom, eu passava aqui a noite toda só a falar da questão de financiamento partidário. Portanto, vou tentar ser curto. Na verdade, em Espanha, de facto, tivemos vários casos de corrupção associada ao financiamento partidário e eles foram investigados e houve responsabilização muito forte dos partidos e de dirigentes partidários. Houve várias pessoas que tiveram presas por causa disso. Em Portugal, onde o sistema é muito semelhante, as coisas arrastam-se. Houve um caso em Espanha, o famoso caso Gürtel, que é muito semelhante à nossa famosa Operação Tutti Frutti, que tem a ver com, na altura até com o Partido Popular, estruturas de governo regional e câmaras municipais controladas pelo partido recebiam instruções da cúpula do partido, da cúpula nomeadamente financeira, a dizer vais adjudicar esta obra ou aquela obra àquela empresa porque nos está a pagar comissões para o partido. E os processos de contratação pública serviam muitas vezes em Espanha para canalizar dinheiro para os partidos. E aqui em Portugal também fala-se nisso há décadas. Como dizes, em sordina, comenta-se há décadas, os homens da mala, e víamos muito a coincidência entre vereadores com pelouros de urbanismo, que são pelouros economicamente muito sensíveis, e que acumulavam cargos nas estruturas locais e regionais dos partidos. As estações de abastecimento nas autoestradas, esse tipo de concessões, alguns negócios... Camal Caveira, ou lá como é que aquilo se chamava, exatamente, restaurantes. Uns restaurantes onde se comia cozido e se faziam alguns destes negócios. E outros negócios também de futebol, por exemplo, a comprar árbitros. Canal Caveira fica aparentemente em caminho para muita coisa. E nós vimos agora, até em operações recentes, como a Operação Babel na Câmara Municipal de Gaia e a Operação Vortex em Espinho, ligados ao urbanismo, como os vereadores são ao mesmo tempo os líderes da Conselhia ou da Distrital e, portanto, por aí sempre houve a suspeita de que se traficava muito dinheiro sujo para os partidos. E esta Operação Tutti Frutti está em investigação já nem sei, há 5 anos, pelo menos, ou mais. 2017, acho eu. Em 2017 houve buscas, há um inquérito pelo menos de 2017 ou 2016 e que estava completamente parado. Recentemente houve alguma investigação jornalística que pôs muita informação cá fora e isso criou pressão no Ministério Público para finalmente criar uma equipa dedicada a isto. E depois chegamos à questão das buscas a Rui Rio, que pode parecer uma coisa mais comezinha, mas que faz parte do mesmo bolo, do mesmo todo. E aqui o que está em causa são suspeitas de que dinheiro que é pago pelos contribuintes para o funcionamento dos grupos parlamentares, ou seja, para o funcionamento da Assembleia da República, para os deputados no Parlamento poderem fazer leis de forma informada, estudarem os assuntos, compararem o que é que se faz em Portugal com o que se faz noutros países, quais são as soluções que foram adotadas nos sítios e noutros, ou seja, fazerem leis com pés e cabeça, de forma informada, de forma estruturada, de forma bem estudada. Esse dinheiro de qualificação do trabalho do Parlamento pode estar a ser desviado para os partidos, quer através do subsídio que é dado para os grupos parlamentares e que passa a ser usado para os partidos diretamente, quer através de recursos humanos, de assessores que são pagos diretamente pelo Parlamento, mas que em vez de estarem a ajudar os deputados a fazer o trabalho, estão a ajudar os líderes dos partidos a fazer comícios. Isto foi alvo de uma reação unânime do PSD, do PS, até do PCP,
contra os abusos do Ministério Público, mas, na verdade, o que os partidos não querem é ver as suas contas a serem investigadas. Há um pânico generalizado de que o financiamento político venha a ser verdadeiramente escrutinado, e a ideia de haver um Ministério Público com mandado judicial validado por um juiz a querer olhar para as contas dos partidos e para as faturas e para os papéis aterroriza-os, porque estas informalidades e, mais ainda, estes fluxos de dinheiro escondidos são uma coisa de que se fala há décadas nos partidos e que eu estou plenamente convencido que existem, mas que em Portugal sempre se conseguiu, com sucesso, impedir que se investigasse. Se eles são informais a gerir as empresas públicas, como nós temos visto no caso da TAP, por exemplo... Pois, como não é na lógica de financiamento partidário, que é uma área onde a lei está constantemente a ser alterada. Nós temos uma nova versão da lei, em média, a cada 2 anos e meio, e cada versão abre mais alçapões. Portanto, os partidos têm sempre legislado no sentido de criarem mais alçapões, mais falta de clareza, mais misturadas e menos controle. E, portanto, isso obviamente não é inocente. Eles estão a legislar em causa própria e têm-no feito sempre de forma absolutamente desastrosa. E, portanto, agora quererem até, no limite, pôr em causa a independência do Ministério Público para garantir que não possam ser investigados, trai uma muito má consciência que eles têm da forma como têm andado a gerir as suas casas e a gerir o dinheiro público. Já viste que essa tem sido a defesa dos partidos. Sempre que o Ministério Público investiga acusa o Ministério Público de estar a ser instrumentalizado. Se investiga o laranja queixa-se. Se investiga o rosa queixa-se. E, no fundo, quando formos a ver, se calhar, basicamente, podia investigar todos, porque funcionam todos da mesma maneira. Pois, e eu espero bem que sim, que neste caso, que é uma investigação que nasce de uma denúncia concreta feita sobre o PSD e, portanto, é o PSD que está sob a investigação, mas até pelas reações que houve, em que toda a gente disse isto sempre aconteceu, isto acontece, todos os partidos fazem o mesmo, então nesse caso, essa defesa foi feita por Rui Rio, foi feita por João Torres, secretário-geral adjunto do PS, foi feita pelo próprio Augusto Santos Silva, presidente do Parlamento. Essa defesa deve ser encarada como uma nova denúncia para que esta investigação, que está centrada no PSD, de facto se alargue aos outros partidos, porque aparentemente andam mesmo todos a fazer o mesmo. E depois perguntam-nos porque é que nós já não confiamos na nossa democracia nem nas nossas instituições, João. Estas lógicas de revisão tática da lei do partido para trazer mais uns cobres para o partido tem um efeito completamente desastroso, porque mostra partidos a legislarem, a trabalharem em interesse próprio e não no interesse do país. E esta lógica que dizem que os grupos parlamentares são meros órgãos do partido, o que é juridicamente falso e politicamente aberrante, significaria que o Parlamento está ao serviço dos partidos e não os partidos ao serviço do Parlamento. E, portanto, isso mostra uma deturpação das noções básicas de equilíbrio da democracia e do poder das instituições na democracia, que obviamente não criam confiança, só criam desconfiança e um repúdio cada vez maior dos cidadãos. E a mim incomoda-me, como uma pessoa preocupada com o futuro da democracia e com a ascensão de populismo autoritário que tem acontecido noutros países europeus e que vai chegar a Portugal mais tarde ou mais cedo, perceber que o Chega, que é um partido que eu combato, foi o partido que fez mais sentido na reação a todas estas questões de financiamento partidário, em que o discurso esteve claro, alinhado, de bom senso, em relação quer à questão em si, quer ao ataque que, a propósito disto, foi feito contra o Ministério Público. E se não estamos enganados, bem me recordo, até a própria Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP é porque o Chega exerce o poder putativo, ou lá o que é, para chamar a Cristine, na altura, ao Parlamento. Sim, uma das questões que se colocou, exatamente da combinação dos testemunhos, tem a ver com esse trabalho. Bom, João, vamos agora dar aqui uma vista de olhos a um pequeno ranking que nós organizámos, ou ainda queres acrescentar alguma coisa? Não, podemos passar. Vamos ao ranking. Então vamos desanuviar, vamos começar pelo... O que é que tu achaste que aconteceu de melhor neste... Bom, eu como sou uma pessoa, se calhar, azeda e amarga, eu faço um bocado de batota. O melhor não foi o que aconteceu, foi o que se prometeu que vai acontecer, que é o anunciado fim das cativações no Orçamento de Estado para 2024. Estás a ver? Mas isso ainda não aconteceu. Isso é um ato de fé. É um ato de fé. Isto é um ato Sim, de fé mesmo. Foi muito útil. Agora, nos últimos dias, Fernando Medina, Ministro das Finanças, prometeu que a partir do Orçamento de 2024 não há mais cativações. Isto é uma boa notícia. Se acontecer... Do ponto de vista dele, porque permite aos ministérios
gerirem o seu dinheiro do ponto de vista dos cidadãos, porque significa que o Orçamento de Estado deixa de ser uma obra de ficção. Porque o que nós temos é milhões anunciados para tudo e mais alguma coisa que depois são cativados e, portanto, aquilo que é o orçamento, o que aquilo tiver no que papel... é executado nunca tem nada a ver com aquilo que vem no papel. Portanto, isto é o anunciado fim das cativações significa, se for cumprido, que o que estiver no Orçamento de Estado, à partida, é mesmo o que está para ser João, de facto, feito. Tu és um convidado único. É porque até naquela coisa que é mais otimista, é que ainda não aconteceu, é que tu estás na expectativa É para nos dar que aconteça. visão O que é que achas que foi o pior ou tem sido o pior? O pior que eu associo a um episódio específico, de novo na CPI da TAP, foram aqueles testemunhos de João Galamba e de Eugénia Correia, a sua chefe de gabinete, sobre aquelas balbúrdias todas que aconteceram com o computador do assessor e quem é que estava a esconder informação e como é que se mete os serviços de informações no meio desta salgalhada toda. Porque foi a espaços mesmo doloroso de ver aquela lógica de factos alternativos, o ministro a dizer que é difícil reconstruir a verdade, que é assim uma daquelas coisas em que mesmo foge a boca para a verdade e é muito desastroso. E que mostra uma degradação das instituições naqueles dois episódios que é bastante eloquente. E continuamos sem saber quem é que telefonou ao SIS. Continuamos sem saber sabia, se não sabia. E com que autoridade é que o SIS se mete num assunto de polícia. Isso fica tudo por esclarecer, a menos que o Ministério Público um dia destes venha, de facto, a chegar a alguma conclusão. Continuamos sem saber se Galamba já tinha ou não lido o plano de recuperação da TAP. Ou se o leu até ao dia de hoje, porque nem isso ainda está assegurado que o tenha lido, portanto, andamos nisto, de facto. Depois, seguindo do pior para aquilo que te causa mais impotência. O que me causa impotência é ver o país fazer os mesmos erros vez após vez. E estou a pensar nisto a propósito da nossa lógica de nos metermos em festas e festanças que todos apregoam que vão ser muito boas para o país, sem ninguém apresentar um estudo de custo-benefício, sem verdadeiramente olharmos para os custos de oportunidade, onde é que o dinheiro podia estar a ser mais bem utilizado. Eu estou a pensar especificamente nesta semana na vinda do Papa e nas Jornadas Mundiais da Juventude, que vão ter um orçamento público estimado em 70 a 80 milhões de euros e que nos dizem vai ser muito bom porque vai pôr os jovens a conviver, mas 80 milhões para um convívio de jovens, caramba. E sempre que se começa a tentar aprofundar a discussão sobre qual é o custo e qual é o benefício, acabamos sempre a defender, ou a ver defendidos, aplicar dinheiro tangível em benefícios intangíveis. Vai ser bom para a marca Portugal. O que é que isso quer dizer? Não sabemos. Sabemos que vai custar caro ao país. E a seguir isto há de vir o Mundial 2030, em que tenho a mesma dúvida e por aí fora. Nomeadamente o facto de não ter sido feito nada durante 2 anos, praticamente, e agora estar a ser tudo feito. Num evento que teve um ano de atraso, que estava previsto para 2022 e foi atrasado pela pandemia. E nem assim nós conseguimos fazer as coisas com termos, sem ajustes diretos de favor, sem mudar a lei à medida para se poder gastar tudo à tripa forra. E, portanto, eu sinto-me muito impotente quando vejo este tipo de vícios acontecerem e eles são recorrentes. Tivemos leis de exceção para o PRR e a seguir há de vir outra festa qualquer, infelizmente. Olha, e qual é a diferença, por exemplo, de um evento desta dimensão para, sei lá, uma Expo 98? Eu acho que nós temos que saber o que é que verdadeiramente os eventos nos vão trazer em retorno económico, financeiro e fiscal e em qualificação da economia, das indústrias culturais, como por exemplo a Expo 98 teve esse impacto não só na regeneração de uma parte da cidade de Lisboa, mas de criação, potenciação das indústrias culturais, da música, dos espetáculos, da produção televisiva e cinematográfica. Há coisas que estão associadas à Expo que tiveram esse impacto. Houve muita derrapagem de obras, muita corrupção, e, portanto, mesmo esse impacto é discutível. Eu acho que, se calhar, apesar de tudo, valeu a pena. Houve outras coisas que não valeram de todo a pena, infelizmente. E nós continuamos a entrar nestas aventuras sem fazer esses cálculos, sem fazer este custo-benefício, esta análise. Depois, relativamente ainda a esta questão, é que, se por um lado a Expo 98, de facto, nós conseguimos, quem está na zona de Lisboa, passear por aí e ver esses benefícios, há agora um evento que é um bocado mais difícil de medir o impacto, mas de facto pode ter um impacto económico, como por exemplo, como é que se chama o Summit? A Web Summit. A Web Summit, por exemplo, que é menos tempo,
há um investimento também, creio que de Lisboa, não é? Mas daí podem gerar sinergias, negócios. Achas que tudo tem que ser logo estruturalmente palpável? Não tem que haver um lucro orçamental direto, mas era preciso haver uma estimativa de qual é o benefício direto e indireto ao longo do tempo. A Web Summit é uma coisa que custa pelo menos 10 milhões de euros em subsídios diretos do município de Lisboa e do Governo aos organizadores, todos os anos, incluindo nos anos em que esteve suspensa por causa da pandemia, e em que, mais uma vez, os benefícios são muito intangíveis. Mas se isto verdadeiramente contribuir para alterar a estrutura económica e termos mais empresas tecnológicas a fixar-se em Portugal, é um investimento que pode valer a pena. Mas era preciso que isso seja contabilizado. Qual é a perspectiva de desenvolvimento dessa área da nossa economia para percebermos se vale ou não vale a pena. Porque senão fica tudo muito vago e lá está, é o dinheiro intangível, o dinheiro tangível por benefícios intangíveis. E eu não sei se a Web Summit teve esse impacto. Não, também estou. E eu também não sei. Nunca há medidores. Exatamente, nunca há métricas. Nunca. E quem faz o contrato nunca foi, que eu saiba, tornado público. Eu confesso que já tive acesso a ele e não me convenceu, exatamente porque não fica claro quais são os objetivos que nós queremos atingir, quais são as metas, para nós depois vermos se o investimento valeu a pena ou não valeu a pena. E isso, pronto, eu tenho essa sensação de impotência que é nós vermos constantemente esse tipo de acordos e de apoios mal explicados, mal contados, mal contabilizados. E esta deve ser o ranking onde deves ter tido mais dificuldade, o momento mais ridículo. O momento mais ridículo é difícil. Há muitos para escolher e todas as semanas temos um. Mas eu escolho como momento mais ridículo as excursões futebolísticas do nosso Primeiro-Ministro em jato privado para ir ao futebol, ver José Mourinho a treinar uma equipa, ou seja, para ver José Mourinho sentado no banco em Budapeste e eventualmente mais para fazer campanha para o potencial cargo europeu junto de Viktor Orbán, que não é uma pessoa recomendável, e ainda mais ridículo interromper-se uma reunião do Conselho de Estado para o Primeiro-Ministro ir para o outro lado do mundo, para a Nova Zelândia, ver um jogo da Seleção Nacional Feminina de Futebol, que merece todo o apoio, mas acho que também não fazem grande questão de ter um ministro ou primeiro-ministro na bancada, quer dizer, acho que nós podíamos ser um bocadinho menos salões nessas coisas, e achei particularmente ridículo que se interrompa a reunião de um órgão constitucional, em que, aliás, estavam a ser, ao que consta, pessoas críticas muito ferozes ao governo, e que o primeiro-ministro diga, bom, agora interrompam, continuam a dizer mal de mim em setembro, porque eu agora tenho que ir ver o futebol. Foi salvo pela bola, neste caso. João, vamos tentar terminar com uma nota positiva. Se tivesses que depositar a tua esperança, como é que o farias? Bom, se calhar o anunciado fim das cativações é um elemento de esperança, mas eu acho que nós precisamos de redefinir a definição de esperança. Nós tendemos a ver a esperança como um conjunto de factos que nos animam. Eu não vejo muitos factos que me animem, é verdade, mas a esperança que nós temos é a esperança que nós construímos, ou seja, a nossa decisão individual e coletiva de nos envolvermos nas coisas, de sermos civicamente ativos, de acreditarmos na nossa própria capacidade de ter voz, de ter intervenção, é uma esperança que nós temos que construir. Ela não está aqui a cair de uma árvore para nós a apanharmos, mas nós temos que construí-la e temos sempre, por muito mais que sejam as coisas, a capacidade de construir essa esperança, decidindo envolvermos-nos e fazermos ouvir a nossa voz. E aí é mais uma vez um apelo que temos feito ao longo dos anos em que tens sido nosso convidado à participação cívica. É fundamental nós não sermos espectadores da nossa própria vida, porque tudo isto mexe com a nossa própria vida. E, portanto, envolvermos não necessariamente na causa de combate à corrupção, que é que me anima, mas em qualquer causa de utilidade pública, porque a democracia faz-se de pessoas e nós precisamos de ter esta pressão cívica sobre as instituições para elas funcionarem melhor e, portanto, os números da economia ou da inflação, do custo de vida podem não ser muito animadores, mas nós temos que ter a esperança de que, se nos envolvermos, nós temos alguma capacidade de ser menos inertes e de fazer uma diferença na qualidade da democracia. Quanto mais não seja de os fazer pensar duas vezes antes de nos quererem enganar. Claro. Muito bem, João Paulo Batalha, obrigado por teres estado aqui connosco, obrigado por teres ajudado a dar o pontapé de saída esta semana, que vai ser de facto uma semana de balanço, já que alguns já estarão de férias e muitos vão entrar agora de férias. Resta-me agradecer e relembrar que o Povo a Falar agora tem um canal próprio no YouTube, não se esqueça de ir até lá,
lá subscrever, carregar lá no sininho, que é para receber as notificações. Quero agradecer também a todos os ouvintes da Rádio Vida em 97.1 por nos acompanharem e dizer que amanhã vamos estar de volta à mesma hora. Passe pelas redes sociais, dê o seu apoio e já sabe, amanhã estou de volta. Até amanhã.